Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso projeto de leitura literária da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Porém, antes de começar a falar sobre Êxodo, eu queria começar fazendo um agradecimento a você que assistiu os primeiros vídeos do projeto, o vídeo sobre Gênesis. O projeto tem sido um sucesso aqui no canal. Vocês têm participado bastante, assistindo aos vídeos, comentando, e o canal tem crescido bastante graças a esse projeto. Então, antes de entrar no tema de hoje, eu queria deixar esse agradecimento a vocês. Queria pedir que vocês continuem me ajudando a compartilhar os vídeos. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber também os próximos vídeos. Nós vamos ter vídeos sobre todos os livros da Bíblia. E, claro, não esqueça de deixar o seu like para poder, fazer com que o algoritmo do YouTube continue ajudando a espalhar também o nosso conteúdo. Então hoje a gente continua o nosso projeto de leitura literária da Bíblia, que nós estamos acompanhando lá no canal da Tatiana Feltrin. Caso você ainda não saiba do que se trata esse projeto, eu vou deixar nos cards o vídeo onde eu explico o porquê desse projeto. Vou deixar nos cards também o vídeo sobre Gênesis, caso você ainda não tenha visto. E hoje nós vamos falar sobre o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e ele tem uma cobertura histórica que vai desde a morte de José, ou seja, o ponto exato onde termina Gênesis. Êxodo é uma continuação direta da narrativa de Gênesis, e ele vai do período da morte de José até o acampamento do povo no Monte Sinai, se preparando para peregrinar em direção à Terra Santa. Então ele vai ali, são datas aproximadas, mais ou menos do ano de 1600 até o ano 1260 a.C. E o que o livro de Êxodo vai tratar? Ele vai tratar de 3 pontos principais. Ele vai tratar do livramento que Deus deu ao seu povo diante da nação egípcia. Ele vai tratar da constituição de Israel como sendo um povo por meio da aliança da lei. E ele vai tratar também a respeito do tabernáculo, de como ele deveria ser montado e mobiliado. Essas são as 3 principais ênfases do livro de Êxodo, e a gente vai trabalhar um pouquinho cada uma delas agora de forma mais detalhada, ok? Ao longo da leitura do livro, você vai perceber que Êxodo é uma leitura um pouquinho mais difícil do que Gênesis, principalmente a partir do capítulo 21, porque Gênesis ele é uma narrativa, então você vai se envolvendo ali com as histórias. Porém, quando você chega em Êxodo, a partir do capítulo 21, você começa a ter uma questão ali de leis, vários códigos legais, e isso pode tornar a sua leitura um pouco mais difícil, um pouco mais enfadonha, se é que podemos dizer assim, mas é um grande desafio continuar, perseverar por todos os capítulos desse livro que é tão interessante. Nos 2 primeiros capítulos do livro, você tem um quadro geral do contexto em que a nação estava inserida. Então você vai perceber ali que o texto vai explicar que o povo de Israel estava passando por uma situação de escravidão no Egito, que foi causada por todo aquele projeto de José, como eu já expliquei lá no vídeo sobre Gênesis. Então ele apresenta duas teses, 2 questões que são importantes para você entender o contexto de Êxodo aqui nesses 2 primeiros capítulos. Ele apresenta, em primeiro lugar, essa questão do contexto de Israel estar sujeita aos egípcios, e apresenta também a história do nascimento de Moisés e de toda a sua criação. Como Moisés, um jovem, um hebreu, um israelita, que foi criado dentro do palácio de Faraó, recebeu a melhor educação do mundo, como esse homem cresce para se tornar o líder que vai tirar Israel do Egito. Moisés era a pessoa mais improvável para essa tarefa. Moisés era tão despreparado para a tarefa, era tão improvável, que o texto diz que ele sequer havia circuncidado seu filho. Tamanha era sua negligência com os preceitos do seu povo. E isso é um detalhe importante porque nos remete também a Gênesis. No vídeo sobre Gênesis eu falei dessa questão de Deus sempre escolher os mais improváveis, os irmãos mais novos. O mesmo acontece aqui. Moisés era a pessoa mais improvável para cumprir a missão que Deus determinou para ele. Do capítulo 3 ao capítulo 6, nós temos a narrativa do chamado de Moisés e da incumbência, da missão que Deus deu para ele. E esse é um trecho que merece muito destaque, muita atenção por vários pontos. O primeiro deles é pelo fato de que quando Deus chama Moisés, Deus pela primeira vez nas Escrituras revela qual é o seu nome. Se você ler, Deus se revela, ele diz que o nome dele é Eu Sou. E aí, se você quiser que eu faça um vídeo explicando melhor essa questão do nome de Deus em hebraico,
deixa aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo. Será que o nome de Deus é Jeová? É Javé? É Ieoa? Qual é o nome de Deus? Qual é o jeito certo de pronunciar o nome de Deus? Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder explicar isso para você. E ainda falando sobre o chamado de Moisés, você percebe que quando Deus o chama, Moisés ele reluta, ele dá todos os tipos de desculpa possível, ele fala não 4 vezes para Deus ao longo do seu chamado, mas mesmo assim ele recebe a missão de voltar ao Egito para estar diante de Faraó e assim ajudar a libertar o povo. E aqui eu queria fazer uma observação do vídeo da Tatiana sobre Êxodo, porque a Tatiana questiona se Faraó estava perseguindo Moisés pelo fato dele matar um egípcio, como é que ele conseguiu voltar e se apresentar diante de Faraó sem acontecer nada com ele? E a resposta está no próprio texto, porque tem um versículo que diz que aquele Faraó que estava perseguindo Moisés morreu e se levantou um novo Faraó. Ou seja, o faraó que Moisés vai ver quando ele volta para o Egito não é mais o mesmo faraó que estava lá quando ele fugiu. Após isso, nós chegamos no trecho que vai do capítulo 6 até o capítulo 15 de Êxodo, que vai relatar de fato o livramento de Deus, Deus livrando o seu povo da opressão do Egito. E esse trecho do livro, ele se divide basicamente em 4 grandes atos. No primeiro ato, nós temos o confronto direto entre Moisés e Faraó, naquele episódio que Moisés faz com que o cajado dele, Deus na verdade faz com que o cajado de Moisés se transforme numa serpente e engula as outras serpentes dos cajados dos magos do Egito. E, além disso, nós temos o relato das 9 pragas e o anúncio de uma 10ª e derradeira praga. Então esse primeiro ato vai da confrontação com Faraó até o anúncio da última praga. No segundo ato, nós temos a efetivação da última praga, que é a morte dos primogênitos do Egito, e nós temos também a instituição da Páscoa. Deus ordena que a Páscoa seja comemorada anualmente, e o sangue seria um sinal da redenção. Isso, claro, aponta para o Novo Testamento, onde o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, viria e derramaria o seu sangue para redimir toda a humanidade. Esse ato mostra justamente isso, a morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa feita pelo próprio Deus. Na terceira parte, nós temos o êxodo em si, a partida do povo quando eles saem do Egito, e aí acontece aquele famoso episódio quando eles atravessam o Mar Vermelho e o exército de Faraó é completamente derrotado nesse momento. Esse terceiro ato também é muito importante porque aqui nós somos apresentados a ideia de murmuração. Aqui é onde começa o povo a murmurar contra Deus, e esse vai ser um tema recorrente ao longo de todo o restante da narrativa ali dos primeiros livros da Bíblia. E para encerrar esse trecho do livro, nós temos como um quarto ato a celebração feita pelo povo, né? Os hinos que são cantados por Moisés, Miriam e por todo Israel, de celebração. Eles estão celebrando a um Deus guerreiro, ao Deus que derrotou o Faraó. Esse tipo de louvor vai se tornar uma prática comum ao longo do Antigo Testamento. Você sempre vai encontrar músicas que exaltam Deus como sendo um guerreiro. Eu vou até deixar algumas referências aqui embaixo de outros hinos desse tipo. E aí nós partimos para a próxima seção do livro, que vai dos capítulos 15 ao 18, e vão narrar a peregrinação do povo até o Monte Sinai. Nesse trecho você vai encontrar várias coisas que também são importantes para a sua narrativa. Por exemplo, o fato deles encontrarem os amalequitas no meio do caminho, o primeiro inimigo que eles encontram no meio do caminho, e é uma coisa que vai acontecer com alguma frequência ao longo do Pentateuco. Outra coisa muito interessante é que o texto já começa a apontar para a liderança de Josué. Nesse momento, Josué já começa a obter algum protagonismo. Outro fato que merece destaque aqui é a presença de Jetro, o sogro de Moisés, que o aconselha a dividir a liderança do povo. E isso vai servir como um modelo que Moisés vai aplicar ao longo de toda a jornada, inclusive na questão da distribuição das terras, e que vai ser um modelo mais eficaz do que o que foi feito por José lá em Gênesis. Após isso, nós chegamos nos capítulos 19 a 24, onde ali sim Deus estabelece a sua aliança com seu povo por meio das leis. Deus dá ali as leis, os 10 mandamentos, dá também aquilo que a gente conhece como livro da aliança, e Deus estabelece que essas leis são aquilo que cria um vínculo entre ele
e o povo de Israel. Esse é um trecho que você precisa ler com muito cuidado, com muita calma, porque tem vários detalhes interessantes a respeito das leis da época, principalmente para mim, que sou formado na área, sou advogado. É muito interessante ver como era tratada a questão dos escravos, a questão da equidade, enfim, vários pontos muito interessantes nesse trecho aqui, se você se interessa por esse tema de leis, etc. Do capítulo 24 até o capítulo 31, nós temos as instruções do Senhor referentes ao tabernáculo. Deus vai ordenar que Moisés construa uma habitação para que ele possa morar no meio do seu povo. E ele vai detalhar como ele quer o mobiliário, como ele quer a organização de tudo, e esses detalhes vão ser dados nesse trecho do livro. Alguns pontos aqui nós poderíamos falar de várias coisas, mas é interessante observar que do lado de fora do tabernáculo, por exemplo, você tinha a pia de bronze, enquanto que lá dentro tudo era de ouro, porque Deus se manifestava em cima da tampa da arca, do propiciatório. Então, quanto mais perto você ia chegando de onde Deus se manifestava, mais nobres os metais iam ficando. E isso é um detalhe muito interessante que às vezes a gente não percebe durante a leitura. Do capítulo 32 ao capítulo 34, nós temos aí um respiro, nessa questão das leis, e voltamos a ter um trecho narrativo. Esses 3 capítulos vão falar sobre a rebelião de Israel contra Deus, quando eles constroem um bezerro de ouro para adorar, ou seja, enquanto Moisés está lá em cima do monte, recebendo a lei de Deus, seu irmão Arão aqui embaixo está preparando um ambiente de idolatria. Isso causa muita tristeza em Deus. Moisés vai lá, na verdade, e intercede pelo povo diante de Deus. Deus perdoa o povo. Então nós temos aí mais um trechinho de narrativa para quem ficou um pouco cansado das leis. Esses 3 capítulos são uma maneira de respirar um pouco mais aliviado. A partir daí nós temos nos capítulos finais a construção do tabernáculo, a narrativa explicando como se deu essa construção, e o livro se encerra com a manifestação da glória de Deus no tabernáculo. Esse trecho é interessante porque ele indica, ele aponta, ele dá 2 spoilers dos livros que estão por vir, porque o texto diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo, e isso nos remete ao que vai acontecer lá em Levítico, quando Deus fala com Moisés dentro do tabernáculo, e fala também sobre a coluna que acompanhou o povo e que vai aparecer de novo lá no livro dos Números, que é o 4º livro da Bíblia. Então, esse trecho é um trecho interessante porque ele dá uma prévia do que vai acontecer nos livros seguintes. E assim se encerra o livro de Êxodo. A continuação vai se dar em Levítico, vai ser uma leitura bastante desafiadora para todos nós. Levítico é uma leitura um pouco difícil, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Pois bem, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um melhor proveito na leitura de Êxodo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Caso você queira discutir alguma coisa, esse espaço é para isso. Eu quero trocar ideia com vocês, para que todos nós possamos aprender juntos a respeito da palavra de Deus, ok? Então conto com a sua participação, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, um forte abraço e até a próxima.